Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso Fé em Busca de Entendimento, essa jornada que nós do Invisible College pensamos para você, para responder aquelas que são as perguntas fundamentais em torno da teologia. Todos os cristãos, os discípulos de Cristo, têm o que a gente chamou de imperativo teológico, uma necessária postura que deve ser assumida em relação à divindade, ao mundo, e isso implica em respondermos questões teológicas, formularmos as nossas crenças em expressões doutrinárias claras, que são um sistema todo coerente, que se relaciona com a realidade e nos permite comunicar a nossa fé. E então nós respondemos quem faz teologia, o que faz um teólogo, e agora a questão de hoje, dessa terceira aula, é para que serve a teologia? Quem faz, o que faz e para que faz o que faz um teólogo? Essa vai ser a questão que nós vamos responder hoje nessa terceira aula do nosso curso. Para que estudar teologia? E da mesma forma que eu disse na aula passada, para a gente resumir em duas expressões o para que do estudar teologia, eu vou falar sobre a esfera pública ou a relevância pública da teologia. Esse é o para que. Teólogos e teólogas são sempre intelectuais públicos da igreja, estão sempre em torno de uma teologia pública, formulando crenças e expressões doutrinárias que vão comunicar ao público maior a nossa fé e por isso são relevantes para o diálogo, para a interação com a realidade. E bem, para isso eu vou começar de um teólogo norte-americano chamado David Wills, que escreveu um livro em 93 fantástico chamado Sem Lugar para a Verdade, o que aconteceu com a teologia evangélica. E nesse livro, apesar de ser de 93, é impressionante como ele ainda é atual o seu argumento a respeito de um fenômeno, de uma transformação no interior da teologia evangélica e dos teólogos também. Um fenômeno que aconteceu com os homens e as mulheres que produziam, estudavam, que praticavam esse imperativo teológico que nós colocamos aqui na primeira aula, e sutilmente a cultura foi transformando e colocando na igreja um outro tipo de dinâmica e processos típicos para se fazer teologia, e o David Wills fala muito bem, ele descreve muito bem essa situação, que ainda é a situação da igreja brasileira. Veja o que ele diz. Dois modelos de ministério pastoral competiam pela mente protestante no século XX, em especial em sua expressão evangélica. Cada um resulta de sua própria cultura. No primeiro caso, é a cultura da verdade teológica, e no outro é a cultura da profissionalização moderna. Cada um tem suas próprias formas características de pensar sobre o ministério, sua natureza, objetos e métodos, e cada um tem sua própria forma característica de pensar o lugar que a teologia tem em tudo isso. Então veja, o que o David Wills está mencionando? Ele fala, olha, no século XX, dois modelos dominantes lutavam pelo coração da teologia evangélica. O modelo majoritariamente governado pela cultura teológica, da verdade, da produção doutrinária. E um segundo modelo sob a profissionalização dos teólogos e das teólogas. Uma relevância pública a partir de um vocabulário profissionalizante, acadêmico, científico dos teólogos, para que eles tivessem relevância pública. O David Wills vai falar que majoritariamente esses dois modelos, pelo menos dentro da igreja evangélica, porque, claro, a gente tem outras expressões teológicas de outras variações da cristandade, mas dentro da igreja evangélica, esses dois modelos eram os modelos dominantes que brigavam pelo coração dos teólogos e das teólogas. E a partir disso, o David Wills vai mostrando que transformações foram acontecendo por causa disso. Veja a continuação do argumento dele. A teologia pode estar moribunda e ser irrelevante hoje. Aquela mesma crítica que o Van Hooser começa falando sobre a doutrina na aula passada. Mas parece que isso é mais uma desculpa que um motivo para ser engajado nesse novo estilo de ministério. Muitas vezes, essa falta de relevância que a doutrina e que a teologia tem é usado como uma desculpa de algumas pessoas para elas abrirem mão de um modelo ministerial baseado na verdade teológica para flertarem com esse modelo da profissionalização e do teólogo dialogando e muito mais influenciado pelas práticas do vocabulário e as normas do mundo profissional do que propriamente dito das escrituras, da igreja e da teologia.
Na verdade, eu proponho um motivo bem diferente, a saber que a nova direção deve ser entendida principalmente como uma reação psicológica ao aumento da irrelevância dos ministérios na sociedade. O que o Will está mencionando? Essa tentativa que muitos teólogos, pastores e líderes da igreja tiveram de fazer com que soasse mais profissional o trabalho teológico que eles faziam, foi uma reação meio que psicológica, uma síndrome de vira-lata que os teólogos e as teólogas tiveram do trabalho deles frente a outras profissões, dos cientistas, dos políticos, dos acadêmicos, e à medida em que a sociedade ia se tornando cada vez mais determinada por essa cultura profissionalizante, vejam, por exemplo, os slogans de muitas universidades que nós passamos pelas propagandas que preparam para o mercado de trabalho, enquanto as faculdades de teologia não ensinavam nenhuma função que pudesse alimentar as bocas famintas. E então o que está em jogo aqui é uma reação. Os teólogos, os pastores e os líderes, nessa síndrome de vira-lata, nessa tentativa de mostrar-se relevantes, acabaram assumindo essa cultura profissional, essas normas e esses valores da cultura que marca as profissões, para determinar os ministérios. E isso comprometeu muitíssimo, não só a produção teológica, como também a igreja. O David Wills continua o raciocínio dele falando o seguinte: há pouca dúvida de que é a percepção do naufrágio de seu sucesso que inclina os ministros a concentrar a sua atenção no problema de como devem se apresentar como profissionais sérios ao mundo moderno. Como que um pastor, um líder da igreja que vai tomar conta de homens e mulheres altamente engajados em várias esferas da sociedade, vai pastorear médicos, empresárias, professores, pessoas de esclarecimento alto, como que ele, um teólogo, vai se mostrar como um profissional sério para ensinar, cuidar e pastorear dessas pessoas? Bem, os clérigos assumiram para o seu novo modelo de vida pastoral uma teologia substituta, que não serve da verdade teológica, mas das exigências da profissão da qual eles fazem parte agora. E essa mudança sutil, que chegou através das credenciais acadêmicas que os pastores passaram a ter, a busca por MBAs, outras graduações em psicologia, pastores que integravam saberes teológicos com saberes psicológicos, com terapia, tudo para se mostrar um gestor, um treinador de pessoas, para se mostrar alguém mais relevante para o mundo moderno. E isso comprometeu profundamente a igreja, a produção teológica e o para quê de fazermos teologia. O David Wills conclui dizendo o seguinte: e na raiz dessa transformação está uma ingenuidade em relação à cultura. Esse é o grande problema. O grande problema por trás dessa mudança sutil que aconteceu na mente teológica é uma ingenuidade em relação à cultura. Os pastores, os líderes, as teólogas, eles foram ingênuos de não perceber que, junto dessa tentativa de se mostrar relevante para a sociedade, eles acabaram engolindo uma série de crenças, sistemas de valores e posturas que são estranhas à fé cristã. Pois não é discernido que a tradução do chamado pastoral no vocabulário da profissionalização envolve uma imersão na cultura da profissionalização. Profissionalização é uma linguagem estranha e inadequada para traduzir o chamado pastoral. John Piper tinha um livrinho que o título é muito emblemático. Pastores, nós não somos profissionais. O pastor e a profissão não são dois tipos de vocabulários, e principalmente isso na cultura americana, de onde o David Wills está escrevendo, são coisas muito distintas, porque os americanos e a cultura profissionalizante lá é muito pragmática. É muito parecido com o que a gente tem no Brasil também, mas lá tem um tom ainda mais idealizado, pragmático, do empresário bem-sucedido, enquanto o pastor está longe dessa figura. E o modo como os profissionais trabalham no mundo moderno é bem diferente em muitos aspectos da forma com que os pastores têm o trabalho. E os que usam das técnicas, que vivem de seus valores e normas, terminam muitas vezes incapacitando as igrejas. Esse é um grande problema, e esse é um grande problema no Brasil também. Os pastores, os líderes, as teólogas, as lideranças da igreja, elas simplesmente optaram por se mostrar relevantes para suas audiências e ao invés de serem fiéis nas suas produções doutrinárias e teológicas. E isso é um comprometimento muito sério.
Os pastores e líderes foram ingênuos em relação à cultura. Essa é a conclusão que a gente pode ter dessa primeira parte. Ao buscarmos entender o chamado de cada cristão para a teologia através do vocabulário da profissionalização. Isso é uma ingenuidade. Nós somos engolidos pelos seus valores e práticas que não edificam a igreja. Não há nada de errado com um administrador, não há nada de errado com um psicólogo, não há nada de errado com um gestor de pessoas, mas quando um pastor que é chamado para ser um teólogo, quando uma líder, uma mulher na igreja que é chamada para comunicar a verdade de Deus aos seus liderados, ela substitui a sua prática teológica, doutrinária, por uma mera gestão de pessoas, nós temos outra coisa que não o fazer teológico. E isso é muito sério. Não foi só o David Wilson que falou a respeito disso. Kevin Van Hooser, mais uma vez, num livro brilhante, um dos melhores livros que nós temos em língua portuguesa sobre o ministério pastoral, é O Pastor como Teólogo Público. E aqui a gente começa a mostrar o para quê da teologia. Para produzir uma doutrina, uma teologia pública. Ele fala do mesmo problema que afetou os pastores e mostra como que isso aconteceu em termos bem práticos. Um grande número de pastores trocou o seu direito de primogenitura vocacional por um prato de sopa de lentilhas. Ele usa a imagem bíblica, claro, né? Eles trocaram a verdade teológica pelo quê? Habilidades de gerenciamento, planos estratégicos, cursos de liderança, técnicas terapêuticas e assim por diante. Quantos de nós conhecemos lideranças na igreja altamente influenciadas por isso? Às vezes na sua igreja tem uma liderança assim que acha que é mais importante ir num curso de coaching, liderança, terapia, do que um seminário teológico, do que comprar uma boa literatura teológica e acha que isso vai ser melhor para o rebanho de Deus. Quando na verdade nós alimentamos as pessoas com doutrina, com ensino bíblico, ao invés de gerenciá-los, treiná-los ou terapeutizá-los. Congregações demandam essas qualificações dos seus pastores. Existe o outro lado também. Quando a própria igreja está tão imersa nessa cultura da profissionalização que ela quer um pastor coaching, ela quer um pastor terapeuta, ela quer um pastor gestor, ela não quer um pastor teólogo, ela não quer uma mulher exercendo ministérios da igreja como teóloga, ela quer uma gestora, uma terapeuta. E é melhor ainda se eles tiverem um título de MBA, que é uma graduação, né, uma pós-graduação, uma titulação eminentemente profissionalizante, né? Um Master Business Administration, e a gente vê isso aplicado à teologia, à fé cristã. Nessas circunstâncias, não é surpreendente que muitos pastores recém-consagrados se queixem com muita frequência de não terem sido preparados no seminário para o verdadeiro trabalho no ministério. Muitos pastores estão em crise vocacional, crise identitária, porque não foram treinados para gerenciar, administrar, treinar pessoas, mas para pastorear o rebanho de Deus, comunicar o evangelho, pregar as escrituras, formular doutrinas e ensiná-las e mostrar como isso é relevante para o discipulado. Mas tanto as igrejas quanto outros pastores exigem deles esse tipo de saber profissionalizante. Isso é um dos grandes problemas da teologia contemporânea. E isso acaba distorcendo, deturpando o para quê da teologia. A teologia não é para isso. Eu não estudei para ficar gerindo e administrando coisas. Um pastor alimenta o seu rebanho, um pastor cuida da oração e da pregação da sua congregação. E quem tem se destacado na produção de conteúdo nessa área são esses dois homens, o Gerald Heisent e o Todd Wilson. Eu coloquei só a foto do Todd Wilson aí, e daqui a pouco o Gerald aparece. E eles escreveram um livro juntos chamado Pastor Teólogo. Infelizmente ainda não foi traduzido para o português, mas é um livraço. Os dois pastores, eles montaram um centro nos Estados Unidos chamado Centro para Pastores Teólogos, onde eles querem, através de publicações, congressos, fomentar e reviver essa imagem do pastor teólogo, do líder teólogo, dos líderes das igrejas, como a sua principal marca serem teólogos. O para quê da teologia: servir a igreja, cuidar do povo de Deus, formar um público em aliança com Deus. Por isso uma teologia pública. Veja o que ele diz sobre essa crise de identidade. Os pastores não sabem quem eles são. Os líderes, as mulheres, os homens das igrejas que lideram, que estão à frente do rebanho, eles não sabem o que eles são. Ou o que eles supostamente deveriam ser. Talvez nenhuma profissão no mundo moderno sofre de uma grande ausência de clareza sobre os requisitos básicos do seu trabalho.
A gente não vê médicos com essa crise, a gente não vê dentistas com essa crise, tentando entender o que eles fazem. Está bem claro para eles o que eles fazem, mas pastores não. Pastores constantemente estão nessa crise. Isso revela nada menos que uma crise de identidade que contribui seriamente para altos níveis de burnout entre os pastores. Quantos nós conhecemos casos de suicídio, pastores em depressão, altamente angustiados, sofrendo e tendo que passar por tratamento terapêutico, psicológico, e às vezes as insanas tentativas deles lidarem com esses burnouts com várias formas de automedicação, se automedicando desde a pornografia, buscando alívio ali em vícios e em pecado, até o completo desengajamento emocional e a resignação. Quantos pastores e líderes nós conhecemos nessas condições? Igrejas que produzem líderes assim, seminários que produzem líderes assim, cansados, estafados, porque tem uma crise de identidade, não sabem trabalhar direito, não sabem como trabalhar. Gerald Heistand, aqui agora é o outro teólogo, que a foto dele não estava ali, isso num outro livro, o pastor como um teólogo e enquanto um teólogo eclesial, é um conceito que eles criam, o teólogo da igreja, o teólogo eclesial, ele vai explorar um pouco mais essa crise e mostrar a necessidade da gente retomar essa imagem do teólogo público, do líder da igreja, do pastor da igreja, as lideranças femininas, masculinas, jovens, de terem como sua principal marca a produção teológica, a relevância doutrinária, ao invés da gerência, dos eventos, do entretenimento dentro das igrejas. Olha o que ele diz: a corrente falta de atenção dos evangélicos para a inerente natureza do ministério pastoral tem levado, nós acreditamos, a dois problemas gêmeos, retroalimentados: a anemia teológica da igreja e a anemia eclesiológica da teologia. Com a migração dos teólogos do púlpito para as tribunas universitárias, nossas igrejas têm se tornado desoladas de lideranças teológicas. Ou seja, quem gosta mesmo de teologia vai para onde? Vai para a universidade, vai fazer mestrado, doutorado, porque teologia hoje é sinônimo de academia. E a igreja vai ficando sem essas mentes, e ela vai ficando anêmica teologicamente, enquanto a universidade cheia de teólogos vai ficando eclesiasticamente anêmica, ou seja, uma total falta de presença da igreja no âmbito universitário ou da importância da igreja na formação pública dos teólogos. É um processo retroalimentado. Com a migração dos teólogos do púlpito para as tribunas universitárias, nossas igrejas têm se tornado desoladas de lideranças teológicas. Da mesma forma, muitos dos discursos teológicos contemporâneos têm perdido sua orientação eclesiológica para ser muito rapidamente subordinado às metodologias e agendas acadêmicas que não se preocupam em ser eclesiasticamente úteis. Ou seja, o que ele está falando? As nossas mentes brilhantes da igreja, quando gostam de teologia, homens e mulheres, o que eles são incentivados? Quando eles não são desincentivados a estudar, dizendo que a doutrina mata, a doutrina causa divisões, como nós vimos na aula passada, eles são desincentivados a permanecer na igreja e procurar as universidades, os departamentos de ciência da religião, de teologia reconhecidos pelo MEC, e os seminários vão produzindo cada vez mais teólogos afastados da igreja, que não querem continuar trabalhando na igreja, mas querem escrever papers, publicar, escrever livros e tornar-se teólogos muito longe da igreja. E isso é um grande problema, porque a nossa igreja vai morrendo, a nossa igreja vai ficando sem teologia e vai ficando refém da profissionalização dos saberes. Nossa solução para esses problemas gêmeos é a ressurreição do pastor teólogo, a ressurreição do líder teólogo, homens e mulheres que lideram departamentos, frentes e trabalhos da igreja que tem a sua principal marca a teologia, a produção doutrinária e não os saberes profissionais. A ressurgência dessa espécie de pastor teólogo é vital para a saúde da igreja. Teólogos locais incorporam a doutrina da igreja, ensinando não apenas a mera verdade doutrinal, mas ainda mais importante, modelando o caminho da sabedoria. Esse é o para-quê da teologia. Não só produzindo verdade doutrinária, como nós falamos, mas modelando o caminho dos outros discípulos de Cristo no pastoreio, no caminho da sabedoria, da vida vivida diante de Deus, uma boa vida, uma vida bem vivida diante de Deus. Teólogos populares ajudam a traduzir
a dificuldade ainda remanescente de viver a doutrina cristã em linguagem que é acessível ao público crente. São os teólogos que escrevem teologia para todo mundo, são populares, escrevem blogs, livros, sites, fazem esse trabalho que nós estamos fazendo de popularização da teologia. Teólogos eclesiásticos, que são os líderes da igreja, eles ajudam a preservar a orientação eclesiológica do contemporâneo academicismo teológico, ou seja, eles puxam o saber acadêmico para dentro da igreja, para a relevância da igreja local, insistindo que o discurso teológico da igreja mantenha-se centrado em questões relevantes para a vida da igreja, sem ser sequestrado pela universidade, sem ser sequestrado pela academia. Ou seja, a gente pode concluir que, contrariando todas as tendências da profissionalização, da tentativa de ser relevante aos olhos da universidade, eu vou defender que a recuperação da identidade, da cultura teológica de pastores e líderes é um elemento decisivo para a espiritualidade bíblica de uma igreja transformadora. Ou seja, o para quê da teologia, de termos igrejas saudáveis, são teólogos e teólogas que produzem doutrina para ajudar os discípulos de Cristo a se encontrarem no mundo, se encontrarem na sua relação com Deus e poderem, então, viver uma vida bem vivida diante de Deus. Para que nós tenhamos igrejas teologicamente saudáveis, universidades e espaços públicos também ocupados por cristãos e teólogos radicalmente bíblicos, e assim a gente vai então começar a perceber a serventia ou o para quê de estudar teologia. Esse é o grande ponto. E para terminar então, eu queria destacar mais uma terceira e última coisa que diz respeito ao que é esse pastor teólogo, esse líder teólogo. E claro, eu estou falando de pastores teólogos toda hora aqui, porque são os livros, né, são as referências bibliográficas que eu utilizei. Mas isso inclui as mulheres também, é claro. Mesmo em igrejas que entendem que as mulheres não são ordenadas pastoras, é claro que se espera dessas igrejas que nós tenhamos teólogas também. Mulheres ocupando lugares de liderança que não estejam preocupadas apenas em programações superficiais com outras mulheres, com homens, com crianças, com adolescentes, mas que estejam preocupadas em produzir teologia relevante para cada uma dessas faixas etárias, desses grupos sociais. Então, o que é esse teólogo público? Bem, o Van Hooser vai dizer, esse livro mostra um caminho muito superior de conceber e praticar teologia pública. É radical para retornar à raiz etimológica do termo público. Teologia pública, conforme nosso emprego, significa teologia constituída de pessoas, teologia para um público, teologia constituída por um povo específico. E que povo específico é esse? Deus está agindo para criar um povo sob o seu governo e como seu representante. Portanto, a ideia de povo de Deus está no centro de toda a teologia bíblica. Desde o Éden, quando Jesus foi prometido através do proto-evangelho ali, na semente da mulher, e ele ia falar então de um povo, de uma semente, até a Nova Jerusalém, que é a cidade-jardim onde a semente da mulher habitará para sempre. O povo de Deus perpassa todas as páginas da Escritura. A igreja, portanto, não o prédio, mas o povo de Deus falando e agindo e talvez sofrendo, é o lugar em que Deus e o seu reino se destacam. É o para quê da teologia. Por isso, para quê é a teologia pública. É o público, é o povo de Deus. Não só o público da internet, o público das mídias, o público da rede social, o público da esfera pública, mas é o público, o povo de Deus. O povo que Deus está formando e como a teologia, como a doutrina contribuem para isso. O Gerald Heistand e o Todd Wilson, no livro deles, O Pastor Teólogo, eles explicam mais o que significa isso, e eles fazem uma taxonomia do teólogo, ou seja, uma classificação entre 3 níveis distintos que um teólogo e uma teóloga pública podem se afirmar. Veja o que ele diz. Teólogos acadêmicos têm muito a oferecer para a igreja, mas tem sido um erro para pastores adotarem um papel primariamente passivo com respeito à liderança teológica da igreja. As questões pastorais da igreja necessitam de respostas pastorais. E é responsabilidade dos pastores providenciá-las. Os jovens precisam de teologia, as mulheres precisam de teologia, os homens precisam de teologia, os empresários, os adolescentes. E teologia não é só para teólogos. Existem imperativos teológicos para todos os discípulos de Cristo. E essas questões devem ser respondidas teologicamente. A gente não pode se manter passivo na postura de produzir, gerar e compartilhar teologia. Ainda que muitos prefiram a divisão padrão de ofícios entre pastores e teólogos, não, pastor é pastor, teólogo é teólogo, essa divisão não é bíblica. Lá em Efésios, no capítulo 4, em que fala dos ministérios, e geralmente algumas bíblias trazem pastor e mestre,
Na verdade, a expressão grega ali, kai, pode ser pastores também mestres. Ou seja, o pastor mestre. Como eles estão ligados, como não é possível ser um pastor sem ensinar as prerrogativas dos presbíteros, como não é possível aconselharmos uns aos outros sem ter teologia. Então, a terra natal da teologia é a igreja, e a responsabilidade da liderança teológica da igreja cai sobre a comunidade pastoral, sobre a comunidade de teólogos. É uma responsabilidade que nós não podemos fugir. Isso não significa que todo pastor deve se engajar no academicismo teológico, ou seja, que ele se sinta pressionado a produzir novas sínteses teológicas para a igreja, que ele tenha que fazer mestrado, doutorado, que ele tem que ser um acadêmico. Não, não é isso, é diferente. O que é exigido de pastores teólogos, de líderes teólogos, é que a comunidade pastoral, tomada como um todo, deve, em vez mais, abraçar a responsabilidade da liderança teológica que repousa sobre os seus ombros. A igreja cessou de prover o contexto vocacional para os ministros funcionarem como teólogos produtivos. Assim, nós temos por longos 150 anos cedido as melhores e mais brilhantes mentes para longe do pastorado e para dentro da academia. Quando a gente tem um jovem brilhante na nossa igreja que gosta de estudar, para onde que a gente manda ele? Para o seminário, e depois do seminário ele quer fazer mestrado, quer fazer doutorado. Não há nada de errado nisso. Eu faço doutorado, mas a grande questão é ir à igreja local, porque ela é o fim para que serve o estudo teológico. É o público que nós vamos edificar com a doutrina. É para lá que servem as produções que nós estamos trabalhando nelas. E se isso é perdido de vista, se isso foge ao nosso horizonte, nós não sabemos para onde estamos caminhando mais. Então, pensando de uma forma que a gente pode deixar essa divisão mais clara, o que significa isso, eu coloquei um diagrama aqui das 4 esferas do trabalho teológico. Pense, por exemplo, teólogos acadêmicos ou não, eles sempre têm 4 passos necessários para eles produzirem doutrina, para eles gerarem doutrina, como estudar teologia. Isso é um pouco da aula que vem. Mas sempre começa com a pesquisa dos dados. Pense, por exemplo, num teólogo ou numa teóloga que quer escrever um artigo ou preparar um estudo ou uma pregação a respeito do capítulo 1 do Evangelho de João. Então ele pesquisa todos os dados envolvidos ali, palavras gregas, termos teológicos, livros e comentários escritos a respeito. Ele sistematiza, portanto, as informações que ele encontrou e ali, a partir do próprio sistema que ele tem, ele aplica, então, essas doutrinas à igreja e, posteriormente, ele pode implementar um programa na igreja a partir daquele saber que ele produziu. São esses 4 passos: pesquisa, sistematização, aplicação e implementação. Agora, esses 4 passos, eles não são feitos na mesma intensidade ou na mesma ordem por teólogos distintos. Quando a gente pensa num teólogo acadêmico, o trabalho dele é muito parecido com esse triângulo aí. Ele tem uma alta concentração na pesquisa dos dados, na leitura de bibliografias, passar horas e horas numa biblioteca trabalhando. Ele vai então sistematizando as informações que ele teve e aí já começa a capacidade que ele tem de aplicar a doutrina na igreja a perder. Ele começa a perder essa capacidade de aplicar doutrinas na igreja. E implementar um programa, ele nem consegue chegar até lá, porque isso demanda pastoreio, liderança, função numa igreja local. Isso é um teólogo acadêmico. É o trabalho típico de um teólogo acadêmico. Agora, quando nós falamos de teólogos e teólogas, pastores e líderes, é uma inversão. Há muito mais trabalho em implementar um programa na igreja, em formar o público à semelhança de Cristo, aplicar doutrinas que foram sistematizadas e pesquisadas pelas melhores tradições, ter contato com essas sistematizações através de boas referências bibliográficas, mas não ocupar-se tanto com a pesquisa de dados. Pegar os dados que nós já temos, a grande tradição, os livros, os bons comentários, e estar mais envolvido em cuidar, pastorear o povo. Esse é o para quê do trabalho teológico pastoral. É uma forma muito diferente do trabalho acadêmico para o trabalho de um pastor teólogo. Veja o que o Todd Wilson e o Gerald Heistand falam a respeito disso, e distinguindo 3 níveis de trabalho teológico. Mas afinal, o que é um pastor teólogo? É claro que todo pastor é um teólogo primário em sua congregação, mas para muitas pessoas o termo se refere a pastores em que seus estudos estão recheados de citações de livros. Para outros o termo se refere a pastores que escrevem um blog ou publicam seus sermões. Para outros refere-se a um pastor que tem doutorado ou tem um certo estilo de pregação doutrinária, é claro.
E para muitos esse termo refere simplesmente a um pastor inteligente. Não é isso que nós estamos falando. Um pastor teólogo, uma teóloga que ajuda a pastorear o rebanho de Deus numa igreja local, ele tem concepções distintas e elas são insuficientes, essas que nós falamos. Uma visão renovada é necessária. Um tipo de pastor teólogo que não está apenas envolvido com a teologia como um fim em si mesmo. O problema do modelo acadêmico, da pesquisa dos dados, da sistematização, é que ele está muito envolvido nisso e com pouca capacidade de aplicar isso na ordem prática, na teologia pública. Mas o pastor teólogo, ele constrói e dissemina teologia para a igreja como um todo. Para esclarecer a nossa visão, portanto, nós propomos uma taxonomia de 3 tipos de pastores. O pastor teólogo como teólogo local, ou uma teóloga local. O pastor como um teólogo popular. E o pastor como um teólogo eclesial. O que significa cada um desses pontos? Bem, o pastor enquanto teólogo local é quem constrói a teologia para os membros de uma congregação local. É o pastor, a líder dos adolescentes, das mulheres, dos homens. Ele é um líder de uma igreja local e ele é o responsável pela doutrina daquele espaço. Agora, existe um outro nível, que é o teólogo popular, que é um pastor que promove uma liderança teológica para a cristandade leiga para além da sua congregação. Ele escreve um blog, ele conseguiu publicar um artigo numa revista interessante, ele escreve uma revista não acadêmica, ele grava um podcast, ele monta um curso. São, sim, homens e mulheres diversos que nós temos isso. Sabem usar suas redes sociais, o YouTube, podcasts, para poder alcançar outras pessoas. São teólogos populares. Agora, existe o teólogo eclesial, que é o pastor que constrói uma teologia para outros cristãos teólogos e para outros pastores. Ou seja, alguém que está pensando todo, está pensando teologia e é uma liderança teológica para um país inteiro, para uma igreja inteira. E apesar de nós termos muitos teólogos locais e teólogos populares, nós temos poucos teólogos eclesiais. Temos poucas mentes de homens e mulheres pensando e produzindo teologia para a igreja evangélica brasileira como um todo, pensando todo e mostrando a importância do para que fazer teologia. Se a gente fosse colocar num outro gráfico aqueles quatro passos, né, da implementação, aplicação, sistematização e pesquisa dos dados, veja que o teólogo local está muito preocupado com a implementação de um programa na igreja, porque ele é um teólogo local. O teólogo popular ele já dá um passo a mais e ele não só implementa programas na sua igreja local, como ele aplica a doutrina a igrejas, a outras, além da sua. Mas é o teólogo eclesial que consegue sistematizar, pesquisar dados, aplicar doutrinas e implementar no programa. E aí, então, a gente começa a pensar um para que estudar teologia que tem benefícios públicos, que tem relevância pública. Compreender a interdependência desses 3 tipos, pastores locais, líderes teológicos locais, teólogos e teólogas populares escrevendo, publicando, e teólogos eclesiais, teólogos da igreja, os pais da igreja contemporânea, vai habilitar tanto a academia quanto a igreja e a geração emergente de líderes e pastores teólogos para vislumbrar novas possibilidades para a teologia. Um curso como esse que nós estamos fazendo é para fomentar mesmo outras iniciativas na sua igreja, na sua cidade, através das suas redes, sobre o para quê do chamado, como também habilitar futuros teólogos e teólogas a identificarem paradigmas melhores de teologia, para não pensarem que os melhores teólogos são aqueles acadêmicos, longe da igreja, mas são os homens e as mulheres que pastoreiam o rebanho de Deus, que estão cuidando do rebanho de Deus. Então, essa aula sobre o para quê da teologia precisa ficar muito claro que diz respeito ao público, o povo de Deus, que Deus mesmo está gerando, e que ele chamou homens e mulheres para edificá-los através da pregação, através do ensino, do compartilhar, da formulação rigorosa e bíblica de doutrinas que podem implementar programas de discipulado, de juventude, de feminilidade, de masculinidade dentro da igreja, mas que também tem importância para outras igrejas e para a igreja de Cristo como um todo. Nós precisamos organizar os nossos estudos visando esse para quê, esse alvo. Esse é o para quê de estudar teologia.